Tudo bem? É, o clima de Fla-Flu no Brasil é óbvio para todo mundo, né? Eu estava me lembrando ontem da frase do Humberto Eco que a internet deu voz aos idiotas. Porque há tanta idiotice aqui, muita. Eu acho bom que a internet tenha dado voz aos idiotas, porque essa peneira quem faz somos nós, né? Os consumidores de informação, de notícia, de conteúdo. Tentar limitar a informação a uma academia de pensamento eu acho estreitar demais. Então, que falem, idiotas. Mas que haja em nós o bom senso de peneirar. Saber o que é bom, o que não é, o que edifica. Um pensamento mais estruturado, uma condição de mais sabedoria de lidar com a vida. E não. Que cada um faça essa avaliação. Né? Mas o Brasil parece que se tornou uma grande arena e a internet representa isso. Eu sou um dos caras que, obviamente, está inquieto com isso que está acontecendo no Brasil. Eu não estou falando especificamente de um caso ou de outro, eu não estou falando especialmente da corrupção. Porque a corrupção, apesar de absolutamente escancarada hoje, né? Aqui entre nós a gente sempre soube que sempre houve, né? Desde lá dos portugueses, quando chegaram aqui, o Império, e antes da República mesmo, depois, na época dos militares, depois, enfim, todos os processos que nós passamos, houve corrupção, então nós sabemos disso. Por isso que eu digo que as pessoas não se espantam com a corrupção, as pessoas se espantam com o espetáculo. É claro que isso gera um campo cada vez mais polarizado, passional, distorcido e propenso a um maniqueísmo, onde só existe o bem e o mal. Esse maniqueísmo é fundamental, Freud já falava nisso, para mobilizar massas. Massas não são mobilizadas por consciência, por amor, por construtividade, por bom senso. As massas são manipuladas por paixões e geralmente por ódios, por inimigos. Quanto mais as pessoas odeiam e quanto mais encarnado eu coloco um inimigo, mais eu mobilizo. Se eu fizesse aqui no meu canal, por exemplo, se eu chamasse meu canal de Defensores da Verdade, nem sei se tem canal com esse nome, eu estou dando um exemplo, né? E me propusesse a combater algum inimigo. Escolhesse algum inimigo qualquer, né? Metafísico, inclusive, e me colocasse aqui como a voz da verdade e usasse eventualmente bordões do tipo assim: querem me calar, estão desconfortáveis comigo, mas não me calarei, estão tentando me sabotar, veja aqui, recebi ameaças de morte aqui, tal. Isso mexe com paixões. Tem um monte de gente fazendo isso aqui na internet. Né? Estou fazendo denúncias contra tentativas de assassinato e as pessoas vão. É isso que as pessoas querem. Nós só vemos a superfície. Né? Vou falar da política agora. E na superfície a gente está vendo um grande campo de batalha. Uma grande briga do bem contra o mal. O que é o bem e o que é o mal? Bom, o bem é aquilo que você pensa. E o mal é aquilo que pensa diferente de você. É isso que a gente defende. O bem sou eu. O mal é o outro. Se eu sou esquerda, o mal é a direita. Óbvio, você não está vendo? O mal é a direita. Se eu sou a direita, o mal é a esquerda. Não tenha dúvidas. Está aí, o mal é a esquerda. Mas isso é no nível da superfície. Ainda que nós sejamos alimentados pelos discursos dos representantes de um lado ou de outro, para eles, nos bastidores, nas coxias, nos camarins, o papo é outro. Entre esses caras que ficam alimentando paixões e ódios e egos e coisas do tipo, essa polaridade não existe. Tanto é, veja o Brasil há 10 anos. Por exemplo, né?
Poderia citar qualquer outro tempo da história, mas há 10 anos, ou um pouco mais, há 12 anos, esses caras hoje que representam um lado ou outro e estão apontando um e outro, tentando desconstruir a imagem e brigando, estavam onde? Amigos, colegas abraçados. Lembra daquela cena do Maluf e do Lula? Emblemática, né? No apoio ao Haddad para a Prefeitura de São Paulo. Emblemática. Nesse nível que não está na superfície onde esses caras moram, que é o nível das sombras e das cavernas, os interesses são impublicáveis. Muitas vezes partidos que se atacam, PT e PSDB, por exemplo, fazem isso sabendo que ao tentar desconstruir e atacar o outro na superfície, eles fortalecem. Porque criam nos seguidores ali os antagonismos necessários para separar as pessoas, aparentemente, despertando nelas as paixões que permitirão que sejam mobilizadas em nome de uma causa que não é só desse ou daquele, é dos dois. Então a gente ganha mais soldados para os nossos exércitos, igual às brigas dos continentes no George Orwell, no 1984. Ora era com um, ora era com outro, na realidade não era com nenhum. Era só um meio de manter as pessoas unidas na paixão, na guerra. E é isso que se faz, e você não vê. Não é só político. Hoje, por exemplo, aqui na internet, o conteúdo que se propõe, e eu acompanho muitas vezes, a falar, por exemplo, pensamento de direita. Eu não vou citar exemplos aqui, mas eu acho que te vem em mente. Pensamento de direita, eu sou um defensor, sou amigo do juiz Sérgio Moro, eu sou amigo... E aí, pessoas dizendo isso, estão tentando me matar, eu sou uma pessoa ao lado do povo, veja só, recebi uma medalha e amor... Uau! E do outro lado... porque existe um imperialismo yankee, porque a mídia golpista, porque estão querendo tirar os nossos direitos. E você não percebe que de um lado ou de outro há manipulação. A polaridade nos tira o bom senso, nos tira o equilíbrio. Se te tentam empurrar só para a direita ou só para a esquerda, tiram você do equilíbrio, do caminho do meio, do bom senso. Nos falta bom senso, nos falta equilíbrio. A gente está cada vez mais apaixonado, a gente está cada vez mais entregue a um movimento de manipulação que não é interessante nem para mim nem para você, a não ser para aqueles que alimentam isso, seja para cá ou seja para lá, seja o político, seja o jornalista, seja lá quem for, esses escolhem como fogueiras que crescem na medida em que lenha, eu e você somos a lenha, jogadas nessa fogueira que os aquecerá, mas não a nós. Nós só queimamos, nós só servimos de combustível para essa lenha alimentada por quem gosta de criar esse tipo de coisa para te fazer pensar que ao assumir tal polarização, você está assumindo posição. E eu estou longe de estar defendendo aqui não se posicionar. É fundamental. E talvez grande parte do que esteja acontecendo no Brasil seja justamente por conta da nossa não posição. Mas... eu não acredito que a posição deve ser cega. Eu acho que a posição deve nascer de uma mente equilibrada, de um coração pacificado, de quem está enxergando muito mais do que a fresta mínima proposta pela polarização e pelo maniqueísmo de um lado ou de outro, mas quem se propõe a dar um ou dois passos atrás para enxergar com mais amplitude e entender que no fim das contas, olhando muito perto, me parece que o cenário é disperso, é difuso, como quem tenta enxergar um quadro e cola o nariz no quadro, né? E aí não vai conseguir identificar cada rabisco, cada pontinho, cada cor. Parece uma loucura, mas se afasta e vê. E vê que apesar da tinta aqui ser vermelha e lá ser azul, aqui ser um pontinho, ali ser uma cruz, olhando de longe aquilo compõe um cenário só. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é um cenário. E não é o cenário da direita ou da esquerda, é um cenário. Ambas estão e sempre estiveram inseridas com discursos diferentes numa coisa só. Nos dividir, nos separar e nos alimentar nesse ódio louco que está na internet, que está em todos os lugares, é só um jeito de fortalecer um lado ou de outro, criando a dinâmica de sempre. Nos rouba de nós, nos tira o equilíbrio e alimenta o que está nos bastidores. Para que daqui 1 ano, 2, sei lá quanto tempo,
tudo parecer voltar para a normalidade, tudo se acalmar, nós perdemos e os que estão por trás ganham. Eu acho que só existe uma maneira da gente melhorar as coisas e se posicionar com o mínimo de bom senso. É não entrando nesse jogo. Em primeiro lugar, cuide da sua mente. Cuide do teu olhar. Não se entregue a tantas paixões. As paixões cegam. Não se entregue a discursos onde só há um lado bom e o outro só é mau. Isso nunca é verdade. Não acredite, como eu já disse num vídeo recente, em pessoas, seja lá qual for a ideologia, se colocam como resposta a todos os problemas. Isso não existe. Não há salvadores da pátria, não há Messias, não há alguém que vai chegar aqui e dizer resolverei tudo. Eu sei, não dá, não é. Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é esse, não é aquele. Não tem. Desconfie de todo salvador da pátria. É para que sejamos assim esperançosos em relação a esses que somos jogados no meio dessa fogueira e em nós promovido essa divisão. Então, meu querido, é possível que tenha gente que pensa diferente de você, sem dúvida. Talvez seja eu, né? Pensamentos antagônicos, posturas absolutamente opostas, mas não atire pedras, não seja inimigo. Aquiete-se em relação a quem é você. Estruture o seu pensamento e o seu olhar com o que faz bem. Afaste-se um pouco do quadro. Tente enxergar com um pouco mais de amplitude e reconheça que não há santos de um lado ou de outro. E que essas histórias todas que nós estamos vendo, na realidade mascaram outras ainda mais profundas, mais enraizadas, mais agregadas, que muita gente acaba dizendo, é o sistema, é sistêmico, e é. Mas o sistema nos reflete, e reflete a nossa cegueira. Eu não poderia deixar de vir hoje aqui, eu estava fazendo agora há pouco meu programa de rádio, aqui na radioinverso.com, e eu estava falando sobre isso, e assim que terminou o programa, eu quis gravar aqui para falar para você que me acompanha no YouTube também. Caramba, pensa nisso, tá? Não seja manipulável. Não compre um lado só como a grande verdade. Não acredite em salvadores da pátria. Não aceite essas divisões que são promovidas entre nós aqui. Porque é daqui, é da gente, é de nós que algo legal pode acontecer. Que algo bom não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Não é o partido de esquerda ou de direita, o político X ou Y, não é. É da consciência de um povo, é da clareza de cada indivíduo que se projeta no todo, do micro para o macro, para que então não haja alternativa para aqueles que estão por trás dos palcos, tentando mobilizar paixões e criar em nós esse antagonismo que na realidade entre eles não existe há muito tempo. Todos estão em volta de interesses próprios. Todos estão dispostos a relativizarem o que a vida inteira pregaram. O Fernando Henrique, quando se elegeu presidente, disse, esqueça o que eu escrevi. Lula esqueceu tudo que falava, né? Agora voltou, recuperou o discurso porque precisa mobilizar as massas de novo. E nós vamos apaixonados, cegos, em direção ao abismo. A responsabilidade é tua também. Portanto, assuma. E deixa de ser manipulável. Perceba.